irrepreensível, que se mantém irrepreensível, que não há nenhum tipo de dolo nele, mas que se mantém no caminho do Senhor e que anda na lei, cumprindo. O que é esse andar? O andar, irmãos, é viver. Viver a palavra. Andar na palavra é você cumprir tudo aquilo que a palavra ela está te orientando. Então, todos aqueles que vivem dessa maneira, eles são felizes. E aí o salmista continue: felizes os que guardam os seus testemunhos e que buscam o Senhor de todo o coração. Quando nós nos colocamos com esse entendimento e há esse desejo ardente em nosso coração de nos mantermos no caminho, de andarmos na lei do Senhor, de guardarmos os seus testemunhos, de buscar a Ele de todo o coração, não haverá em nós nenhum desejo para a prática da iniquidade. Não haverá no nosso coração nenhum desejo de estar direcionando para caminhos tortuosos que vai nos tirar dos preceitos do Senhor. Pelo contrário, nós vamos nos manter firmes. E aí o salmista continua dizendo que as ordenanças e os preceitos foram nos dados para que nós o cumpramos à risca, ou seja, com total obediência. É como as leis que são descritas pelas autoridades. Nós, como brasileiros e cidadãos brasileiros, nós temos lei. Que se não cumprirmos essa lei, o que é que vai acontecer? Quando um cidadão não cumpre a lei, o que é que acontece com ele? Tem as penalidades. E muitas penalidades que causam, muitas vezes, perda de liberdade. E aqui a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção de que precisamos andar nas leis do Senhor e cumprir os preceitos que o Senhor nos ordenou à risca. Porque penalidades também virá sobre nós, que são penalidades espirituais. Não que o Senhor nos castigará por isso, mas você mesmo é que vai buscar seu próprio dano. Porque a Bíblia nos chama a atenção que felizes são aqueles que andam na lei do Senhor. Se eu descumpro essa lei, eu estou chamando a infelicidade para a minha vida. Então não é o Senhor, sou eu mesmo que estou galgando nesse caminhar. E aqui continua o texto: quem me dera fossem firmes os meus passos, para que eu observasse os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Queridos, quem dera que fôssemos firmados, que os nossos passos fossem firmados para a observância dos decretos do Senhor. E aqui quando o salmista fala, eu creio que essa oração é uma oração que é de todos nós. Porque o desejo que o crente tem, o que ele deve ter, é de cumprir os mandamentos do Senhor. E quando isso não é cumprido em nós, há uma tristeza em nosso coração, porque nós sabemos que nós estamos em desobediência àquilo que Deus quer para nós. Como hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, automaticamente nós temos até hoje algo que não havia naquele período em que esse salmo foi escrito, que é esse zelo, essa chamada, esse cuidado do Espírito em estar nos norteando. Não é? Hoje nós temos o Espírito que nos sinaliza. Sempre, antes de qualquer coisa, você é sinalizado. E mesmo assim, quando você acaba descumprindo, você acaba errando, o que você falha, como é que você se sente? Você se sente triste, pois a sua vontade é de observar os decretos. E quando você observa, você não vai ter vergonha dos seus atos. Você não vai ser envergonhado. Porque muitas vezes não é o mundo que nos envergonha, não é o nosso irmão. A vergonha de uma falha é vinda, né?
é sentida por cada um de nós. Não precisa que ninguém nos aponte. Você sabe onde foi que você errou. Então, quem dera fosse firmes os meus passos. Isso é uma oração. Quem dera, uma indagação, uma exclamação ao Senhor. Quem dera, Senhor, se os meus passos fossem firmados em Ti, porque eu não teria do que me envergonhar, porque eu consideraria os Teus mandamentos. Eu Te darei graças com integridade de coração, quando eu tiver aprendido os Teus retos juízos e cumprido os Teus decretos. Lá no texto do Salmo, capítulo 38, versículo 21, vai nos dar aqui uma ponte para isso que nós estamos tratando nesse primeiro bloco. Salmo 38, 21. Há uma palavra, né, uma oração do próprio rei Davi, que escreveu esse capítulo. E no versículo 21 ele diz: não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Então, aqui nesse momento, Davi está orando ao Senhor, pedindo que não desampares. E nesse texto do versículo 8, que nós acabamos de ler: cumprireis os teus decretos, não me desampares jamais. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus e tinha intimidade com a sua palavra. E aqui, esse momento, né, quem dera fosse firmes os meus passos, para que eu observasse, para que eu não me sentisse envergonhado, nem desamparado. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, em vários momentos de sua vida, ele acabou se sentindo envergonhado, por quê? Porque não cumpriu. E ele nos chama aqui essa atenção para esse momento, que precisamos estar mantendo o nosso andar, guardando os testemunhos da lei do Senhor, buscando de todo o coração viver e cumprir a palavra de Deus. Já o segundo bloco, que é o BETS, do 9 ao 16, vai chamar a atenção, é uma palavra para os jovens. E diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esse texto, ele já me acompanha desde a minha infância e a minha juventude. Várias vezes nós trabalhamos esses textos, né, no Ministério de Jovens. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Estamos vivendo em um tempo, em um momento em que a pureza se tornou hoje sinônimo de vergonha, né? O que era vergonha era você ser impuro. Hoje, alguém que se diz que se mantém guardado, seguindo aqui os preceitos da palavra, é tido como uma pessoa, né, anormal, é de outro mundo, porque os valores deste mundo totalmente se perderam. E a Bíblia nos chama a atenção, como é que o jovem vai manter puro o seu caminho, principalmente nos dias em que temos vivido. Os nossos filhos, como se manterão puros? Queridos, se observarem a palavra, se segundo a palavra buscar guardar e de todo o coração buscar o Senhor, de todo o coração buscar guardar a palavra de Deus. Para quê? Para não pecar contra Ele. Em vários momentos da minha vida, em várias situações,
por ter tido um caminhar muito ligado à igreja, por ter sido uma aluna eficaz na escola bíblica dominical, que teve muita importância para a minha vida, desde a minha infância. É tanto que hoje, como o dia da Bíblia, hoje várias canções vieram à minha mente de quando eu aprendi na minha infância. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza a andar com Jesus. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia do meu Salvador. São canções que eu aprendi na minha infância, textos que eu tenho que aprendi na minha infância, e que muitos momentos na minha juventude, em situações extremas, em que pessoas estavam me levando a desencaminhar do meu caminho, o Senhor me trouxe à memória. Isso não é para você, aqui não é o seu lugar. Isso é quando você observa a palavra de Deus em momentos, ela é válida para te manter puro e firme diante das coisas que o mundo te apresenta. E como jovens, quantas bandejas têm sido apresentadas diariamente. Mas, assim como eu estou dando aqui esse testemunho meu, nós vimos o próprio Jesus, no início do seu ministério, um homem, um jovem que vivia e se detinha na palavra. É o nosso maior exemplo. No momento em que ele esteve aqueles dias no deserto, orando e jejuando, e ele foi tentado, ele venceu as tentações com o quê? Com a palavra. Porque ele observava a palavra de Deus. Ele guardava no seu coração. E para cada tentação do inimigo, ele venceu com a palavra do Senhor. Então, quando nós observamos a palavra, nós nos guardamos. Nós guardamos a nossa pureza, nós guardamos o nosso caminho, nós nos mantemos, pois bendito é o Senhor, que ensina todos os dias. Nós temos na palavra, irmãos, todos os preceitos para a vida, seja em qualquer sentido. Nós temos resposta para tudo na palavra do Senhor. Então, quando eu medito nela, quando eu observo, quando eu busco me deter a ela e guardar a sua palavra, o Senhor, Ele me direciona. Porque nós teremos prazer em quem? Teremos prazer no Senhor. E lá no livro de João, capítulo 15, versículo 3, João 15, 3, vai dizer o seguinte: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Que nos purifica é a palavra de Deus. Essa palavra não é só para jovens, essa palavra é para crianças, essa palavra é para adultos, essa palavra é para todos. Como podemos nos purificar? Através da palavra de Deus. Ponto do 17 ao 24 diz: seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, nesse ponto aqui, esse terceiro bloco, o salmista está pedindo ao Senhor que seja generoso com ele, para que ele viva e observe a palavra de Deus. Essa generosidade, irmãos, está na vida, em servir ao Senhor, que é o tema que nós estamos trabalhando
nessa semana. Seja generoso, Senhor, para que eu sirva cumprindo os teus mandamentos. E aí ele continua: desvenda os meus olhos. Irmãos, o irmão Ivo pregou aqui essa semana falando de que as pessoas têm buscado os maiores ou os melhores dons. Quando a gente fala de desvendar, eu me lembro muito da palavra da missionária Denise, que sempre no seminário ela trazia esse texto para nós. E pedia que nós fizéssemos desse texto, desse versículo, uma oração. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E essa oração, ela dizia que precisava ser feita sempre antes do momento em que você retira para meditar a palavra de Deus. Por quê? O nosso adversário está todo o tempo tentando o quê? Tirar o nosso foco. Tirar-nos de cumprir essa palavra. E quando você ora ao Senhor e pede ao Senhor que desvende os seus olhos, que desnude, que tire as nuvens, aquilo que tem atrapalhado a sua visão, tudo aquilo que impede você de enxergar aquilo, você vai dizer: Senhor, desvenda, desnuda os meus olhos, para que eu possa contemplar, para que o teu Espírito possa me mostrar, possa me direcionar aquilo que tu tens de maravilhoso para a minha vida. Quando isso acontece, nós temos o discernimento espiritual para obter de Deus aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Quantas vezes você abre a palavra e lê um texto e você diz: não entendi nada. Você lê, relê e não entendeu nada. É nesse momento que você precisa pedir ao Senhor: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar, para que eu possa entender a tua palavra, para que eu possa guardá-la no meu coração, de tal forma que a minha alma não será consumida, mas eu serei saciado por ti. Por quê? Porque os testemunhos do Senhor são o nosso prazer, são os nossos melhores conselheiros. Quer conselho? Vá na palavra. Tem muita gente que, quando quer obter conselho para algo na vida, vai para pessoas, e muitas vezes os conselhos que serão dados não são conselhos que vai levar aquilo que te fará feliz. Muitas vezes são conselhos que vai desvirtuar, vai desviar daquilo que você quer. Mas quando você vai para a palavra tem a resposta certa para aquilo que você precisa. Você precisa estar com seus olhos abertos para conseguir entender e enxergar a maravilha do Senhor para a sua vida. Amém? Senhor assim nos abençoe. Vamos passar aqui para a palavra agora com o nosso irmão Dermerval, que vai dar continuidade, seguindo aqui com o próximo bloco. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão. Deus seja louvado, né? Vamos dar continuidade a esse quarto bloco aqui, o qual a palavra do Senhor já vem falando no nosso coração, e que a gente possa entender, né? Dias após dias, que nós necessitamos desse Deus. E como nós necessitamos desse Deus, no passado, os profetas, os salmistas, todos o qual viveram antes de nós, tiveram também essa mesma necessidade. E nesse quarto bloco aqui, do Salmo 119, versículo 25, o salmista começa relatando assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Nós vemos que ele está aqui trazendo uma demonstração de necessidade de vida. Mas que vida era essa qual ele está nos demonstrando aqui na palavra? Ele diz: a minha alma está pegada ao pó. Ou seja, o homem, por algum momento na nossa vida, nós nos sentimos mortos espiritualmente. E o que eu vejo aqui que ele estava vivendo um momento que estava tão morto, que ele estava não só sentindo o corpo, ele não está falando do seu próprio corpo físico, ele está nos dando uma demonstração
porque a sua própria alma não estava tendo vida. E aí ele eleva a palavra assim, ele diz: está pregado ao povo, vivifica-me segundo a tua palavra. E nós sabemos, assim como o salmista diz também, que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmão, nós como servo de Deus, como cristão, se nós temos um objetivo, se nós temos um alvo, se nós temos um caminho a percorrer na presença do Senhor, é preciso que nós viemos buscar de quem? Desse Deus, porque só Ele pode nos trazer vida. E nós sabemos que a vida que Ele nos traz é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele veio para nos dar o quê? Vida e vida em abundância. Ele continua assim, falando no versículo 23: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Nós vemos que no versículo 26, ele está relatando, ele está dialogando com o próprio Deus. Isaías capítulo 43, versículo 26, o Senhor, ele falou assim para Isaías: apresenta-me as tuas causas, para que eu possa julgar. Aí agora o salmista, que você vê que ele diz assim, ó: eu te contei os meus caminhos. Isso significa que ele já tinha levado a Deus, que ele já tinha conversado com Deus, todas as suas necessidades. Agora ele está pedindo aqui o favor do Senhor. E no nosso dia a dia nós passamos por luta. No nosso dia a dia, muitas das vezes, nós até sofremos derrota, porque deixamos de confiar nesse Deus poderoso. Quando nós entregamos algo na mão do Senhor, é preciso que nós venhamos o quê? Confiar. Por isso que ele diz assim, ó: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-me de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Porque a palavra do salmista, que ele tinha um conhecimento, que a única coisa que poderia fortalecer ele naquele momento, porque ele está demonstrando diante de Deus, ele está mostrando, falando com o Senhor, que o que ele necessitava não era uma vida física, porque a vida física ele tinha, ele estava podendo falar, e ele sabia que ele falava e Deus tinha ouvido, mas o que ele estava pedindo, o favor do Senhor, era que o Senhor vivificasse a própria alma dele, porque já estava desfalecida, já não tinha mais força. Tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que às vezes, assim como o Flávio já falou aqui, nós até nos prostramos, oramos, mas nós não obtemos a resposta. Então, se nós não clamarmos ao Senhor, não é o corpo físico, mas é preciso que nós venhamos buscar do Senhor esta vida. E a vida do Senhor tem que ser uma vida através da palavra, porque quando a Bíblia deixa bem claro no princípio da criação, que Deus pegou o barro, que Deus criou o homem, mas teve por algum momento que o Senhor teve que soprar na sua narina, para que pudesse colocar o Espírito e o Espírito de vida. E é esse Espírito de vida que nós temos que estar buscando do Senhor. Nós caminhamos, nós falamos, nós nos alimentamos, mas o Espírito nós só vivificamos através da palavra, só através do jejum, só através desse contato com Deus, entre nós e o Senhor. Como é uma manhã de meditação, é um breve testemunho que eu quero só contar. E ontem à noite, antes de eu dormir, eu estava conversando com minha esposa, eu falei: agora me pegaram de jeito. Sabe por quê, irmão?
Porque desde antes de eu ser cristão, desde os meus 14 anos, eu andava na casa do Senhor. Outro dia eu estava até conversando com o pastor de um determinado pastor, uma igreja que eu caminhava antes de ser cristã. E eu sempre gostei de escola bíblica dominical. E eu participava, eu fazia parte, mesmo ainda sem confessar a Jesus, mas eu fazia parte dos embaixadores do rei. E antes de eu aceitar Jesus, eu tinha um objetivo de ser um aluno frequente da escola dominical, porque foi algo que eu aprendi. Eu ia para a escola dominical, não tinha dinheiro de transporte, mas eu ia na mala da Kombi. Sabe que andar na mala da Kombi, né, pastor, é algo doloroso, que você está em cima do motor, é um calor, mas ali meu tio levava a gente toda a Kombi cheia de menino para a escola dominical, e eu aprendi a gostar daquilo. Ou seja, meu espírito começou a ter uma vida, a desejar, a ter a palavra do Senhor. E ao longo dos tempos, quando depois passou fazer só um resumo, toda a história, eu aceitei o Senhor Jesus, e eu voltei a ser um aluno da escola bíblica dominical. Mas por circunstâncias da vida, eu vivi um período de 13 anos, todo domingo pela manhã, eu não fazia outra coisa. Era a casa do Senhor, era a escola bíblica dominical. E aí depois passei por uma turbulência na minha vida, continuei sendo cristão. Mas aquele espírito ali agora foi morrendo aos poucos, porque deixei de frequentar a escola dominical, deixei de buscar os ensinamentos da casa do Senhor, e eu buscava por muitas vezes força para poder ir aprender na casa do Senhor. A ponto que todos esses anos, que eu acho que já estão uns 3 anos aqui, eu só frequentei 3 escolas bíblicas dominical. A 4ª está sendo hoje. Mas eu buscava o Senhor. Eu pedia ao Senhor, Deus, eu preciso de força. Eu preciso me levantar. Aí eu vejo o salmista aqui implorando o favor do Senhor, né? A minha alma está pregada ao pó. Vivifica a mim, Senhor, dai-me força para que eu possa. Irmão, nós temos que estar diante do Senhor, sendo sincero com o Senhor, demonstrando aquela necessidade que nós temos, seja física, seja espiritual, mas precisamos estar clamando ao Senhor para que Ele possa nos levantar. E como nós estamos iniciando para um novo tempo, para uma nova história, para um tempo de vitória na nossa vida, né? Aí a liderança vai agora junto com a igreja do Senhor, e aqui agora me empenhou um papel que agora eu me sinto obrigado a estar estudando a palavra do Senhor. Ó, o Espírito vivificando, ó, eu voltando aquela agora assim. Não é porque você só vem porque você tem motivo, você agora é um dos professores, não, irmão. Porque eu estou vendo aqui o convite do Senhor. Você pediu, agora chegou a sua vez. É preciso agora que eu venha fazer o quê? Me esforçar para que eu possa ter esse espírito de aprendiz. Que esse espírito de aprendiz possa ser vivificado na minha vida. Então eu me apego muito a esse versículo, Flávio. Esse versículo é 25. A minha alma está pegada ao pó. E hoje eu estou começando a viver um novo tempo através da palavra do Senhor. E eu recebo a palavra do Senhor. E ele continua no versículo 28, a minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Estou recebendo essa palavra, eu já estou sendo fortalecido através da palavra do Senhor. Versículo 29, desvia-me o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Isto aqui é o que? Objetivo. O objetivo, ele diz assim, ó: desvia-me o caminho da falsidade. O versículo 30, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Nós temos que ter o que? Este objetivo, nós temos que ter este desejo. É uma escolha que não convém da igreja, mas tem que partir de dentro de mim, tem que partir de dentro de você, porque o ensinamento está sendo pregado.
O ensinamento está chegando até a mim e até a você. Mas é algo que tem que brotar de dentro de nós. E ele diz, eu escolhi o caminho, né? Eu escolhi o caminho da verdade. E propus-me, ele fez uma escolha. E nesta manhã, qual será a minha escolha? Qual será a tua escolha? É recuar ou prosseguir em conhecer ao Senhor mais e mais? E quando ele diz, no versículo 31, apega-me os teus testemunhos, ó Senhor, não me confunda, correrei pelos caminhos dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Versículo 33 fala assim, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus mandamentos, e guardá-lo-ei até o fim. Aquele que perseverar até o fim, né? Dar-te-ei o que? A coroa de vida eterna. Irmão, a Bíblia, por momento algum, a Bíblia vai dizer que tem um versículo que também era um versículo que eu adotei para a minha vida, porque muitas das vezes o Senhor usou o homem de Deus, o pastor, para até ministrar sobre a minha vida. Nos momentos difíceis, quando eu estava passando, pensando em recuar, e sempre ouvia aquela palavra, se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando o salmista, ele diz assim, ó, apega-me, ou ensina-me, ó Senhor, os teus caminhos e os teus mandamentos, e guardar-te-ei até o fim. Isso significa que aquele que retrocedeu, o Senhor não tem prazer nele. Mas nós temos que guardar este mandamento, esses ensinamentos, porque o que nós aprendemos aqui, nós vamos levar até o fim. Porque o cristão, eu sempre falo isso, o cristão, se tem algo que tira, a única coisa que nos tira, aquilo que nós aprendemos, que não vai nos tirar, porque a nossa mente é lavada e remida no sangue do Cordeiro, chama-se amnésia. E o cristão, ele não sofre amnésia, porque ele tem a palavra do Senhor. Ele é vivificado dia após dia. A mente é renovada através do quê? Da palavra do Senhor Jesus. Então, a única coisa que pode tirar o conhecimento é a amnésia. Mas nosso Deus, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, para que nós, nele, fosse livre de todas essas mazelas que assola o mundo, principalmente nos dias de hoje. E quando ele fala no versículo 35, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Tem que ser o quê? Não por força e não por violência. Seguia o Senhor Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, nós vemos que foi um chamado que, tão assim, eles pegou de uma maneira que ele disse, a responsabilidade de me seguir não está em mim, está em cada um de vocês. E o Senhor Jesus, ele falou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a mim. Uma escolha, a escolha de seguir Jesus tem que partir de dentro de nós. Mas eu vou seguir, como é que eu quero seguir? Na obediência. Eu quero seguir o Senhor Jesus esquecendo as coisas que para trás ficaram e olhar para aquilo que está na minha frente. Qual o meu objetivo em seguir o Senhor Jesus? E quando o salmista ele diz assim, ó, no versículo 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ele queria andar nos caminhos do Senhor, mas eu vejo que ele demonstra que os olhos deles estavam ainda, poderia nesse caminho, se porventura os olhos dele viessem se desprender do caminho do Senhor, que o Senhor pudesse estar o quê? Trazendo, ele diz assim, ó, desvia, que o Senhor pudesse desviar os olhos dele, para que ele não viesse olhar para as outras coisas que viessem a não ser o caminho do Senhor.
E é um dos motivos, é um dos elementos que nós temos que usar nas nossas orações. Desvia meus olhos para que eu não possa olhar. O que é olhar para o caminho mau? É desejar todas essas coisas que o mundo hoje está oferecendo. É querer ter todas essas propostas que o mundo está oferecendo. Por quê? Aquilo que o mundo oferece não vai me trazer vida, mas todas as coisas, todos os elementos que a palavra do Senhor nos promete, vai nos trazer vida e vida em abundância. E então eu creio que ele estava ali, ainda que porventura os olhos dele tentassem se desprender dos caminhos do Senhor, mas ele pediu: desvia-me, Senhor, ajuda-me. Quando, se caso porventura este momento vinha, esse algo vinha me acontecer, mas que os meus olhos estejam focados no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz assim: verifica-me no teu caminho, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Nós estamos vendo aqui que era o que? Uma pessoa comprometido com a palavra do Senhor. Quando ele diz: confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao Senhor. Nas nossas orações, é preciso que nós venhamos ser sinceros e transparentes diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe tudo que nós vamos falar até antes de pedir ou de pensar. Mas nós vemos que o homem era tão comprometido que ele diz assim: Senhor, mas confirma-me a tua palavra. Porque aqui está teu servo, que é comprometido à tua palavra. E a tua palavra, eu creio que é vida e vida em abundância. Desvia-me do opróbrio, que temo, pois, os teus juízos. Que temo, pois, os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Ele está demonstrando que ele tinha um desejo dentro dele, né? Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Era algo que ele estava querendo, mas ainda era algo que ele não tinha alcançado. Então, irmão, quando nós nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor, quando nós dedicamos a seguir o caminho do Senhor, lutas virão, muitas coisas virão para nos parar nas nossas caminhadas. Mas o nosso objetivo tem que ser esse: seguir ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, a palavra do Senhor. Esse que tenho desejado era um desejo que tinha no coração dele, né? E os teus preceitos, vivifica-me a tua justiça. Seja o que for que você esteja necessitando, seja o que for se você esteja precisando, mas você tem que ser sincero diante do Senhor através das orações. É isto que eu aprendo nesse pequeno resumo, que nós temos que ser o que? Transparente para com o nosso Deus, para que Deus, porque Deus, Ele nos conhece, até mesmo antes de nós pedirmos, ou falarmos, ou pensamos, Ele sabe o que nós necessitamos, mas só depende de nós escolhermos seguir um caminho com sinceridade, com transparência diante desse Deus maravilhoso. Então eu finalizo aqui essa quarta, né? E passo aqui agora para a nossa irmã Flávia, para que possa estar dando continuidade na manhã desse dia. Amém. Nós vamos dar continuidade e eu queria só abrir aqui para os irmãos para a gente chegar aqui no consenso. Nosso horário já está quase que chegando, né? E ainda temos muitos pontos ainda para ver e as apresentações. Aí tem a nossa irmã Milena que já agora, quero ver o consenso dos irmãos. Se a gente faz essa participação só, fechando até o terceiro bloco e as crianças que estão para apresentar, e a partir do terceiro domingo vai estar o pastor Rogério, o próximo a gente retoma para esse estudo. Aí eu queria saber dos irmãos o que é que os irmãos acham, porque senão a gente tem muita gente ainda, eu creio que não vai dar para a gente discorrer aqui até o final. Então eu gostaria desse consenso.
Amém? Amém. Então, a irmã Milena, eu vou chamar, que já encerra esse terceiro bloco, os irmãos, né? E assim a gente vai estar fazendo as apresentações. Amém. Glória a Deus. Que responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença, tomando posse da tua palavra, quando diz que o Senhor deixaria o Espírito Santo de Deus para nos ensinar e lembrar de todas as coisas que o Senhor mesmo nos ensinou. Eu tomo posse dessa palavra, fui encorajada por ela, e é em nome de Jesus que eu desde já oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. O meu verso foi do 41, 119, do 41 até o 55. E diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra, e de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois buscarei os teus preceitos. Também falarei do teu testemunho perante os reis, e não me envergonharei. Me recrearei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos. Antiguíssimo, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios, que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido meus cânticos no lugar da minha peregrinação. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Amém? Uma das coisas que nós observamos até aqui, né, dos irmãos que estavam aqui compartilhando a palavra, é que muitas palavras foram repetidas, né? Vivificar é uma palavra que foi muito forte, que falou ao meu coração. Estatutos, lei, mandamento, ordenâncias. E o Senhor, em todo o tempo, Ele, não é que a palavra seja repetitiva, mas em todo o tempo a gente tem que estar remoendo essa palavra, para que a gente possa guardar no nosso coração e vivê-la. E logo no início dos capítulos, aqui nos Cânticos do Salmo, no 41 até o 43, o Salmo ele vai falar sobre essa bondade manifestada pelo Senhor que Ele viveu. Ele tem vários testemunhos, ele teve vários momentos na vida dele de opressão, de dificuldade, que ele viu. Ele pôde contemplar essa bondade, essa benevolência. Ele teve múltiplas experiências com o Senhor, né? E aí dava continuidade para que ele continuasse perseverando nessa lei maravilhosa. No 44, também eu tirei uma mensagem do salmista. Assim observarei continuamente a tua lei, para sempre e eternamente. Continuamente, em todo tempo, em todo momento. É como era antigamente, né? Que os pais ensinavam os filhos. Atava nas portas, né? Botava para as crianças ver. Para as crianças estar sempre lembrando. E uma coisa que a gente aprende aqui, que eu aprendi, que esse era o desejo. O propósito do salmista, o propósito que devemos ter, né? É que Deus nos conceda essa graça de estar buscando, porque não virá de nenhum de nós, mas da graça de Deus por nós, será nos dado de graça, né? Essa vontade, esse desejo, esse amor de estar buscando em todo o tempo lembrar da palavra. O salmista está dando testemunho aqui, mas cada um de nós também temos testemunho para dar, né? E eu falo por mim agora, quando algo acontece, seja o que for, a palavra vem através do Espírito Santo de Deus dentro de mim e foca. Olhe, alerta. É como se fosse a sinaleira, né? A gente despertar, se alertar e praticar e obedecer aquilo que Deus nos mandou.
E a partir do 46, de 45, 46 em diante, vai falar do que Flávia já falou aqui, né? De andar livremente, né? Sem ter ansiedade, mesmo diante das perseguições de tudo, apresente ao Senhor, onde na palavra, seja livre por meio da palavra, porque vocês já estão limpos. O 46 ele vai falar: também falarei dos teus estatutos perante os reis, e não me envergonharei, né? Os seguidores de Cristo, a gente lembra da EBD. Aí eu pontuei aqui da EBD, que a gente estava fazendo estudo de Atos, né? Sobre Paulo. E aí eu escrevi aqui: nós não devemos se envergonhar. Os servidores de Cristo devem se alegrar por amor ao nome do Senhor. Está lá em Atos 5,41. Essa passagem, depois o irmão lê. Lembrei também da aula dominical, quando falou de Paulo, né? Que estava dando testemunho, estava se defendendo. Ali em Atos 26, 1 e 2. Ele estava diante do rei Agripa e Festo. Sandra não está aqui, Sandra que está ensinando. Aí eu pesquei. Olha a importância de guardar, de ouvir a palavra e compartilhar essa palavra, né? E o 47 ele vai falar da alegria, por amor que ele tem, da confiança que ele tem no Senhor. Aí eu me coloquei, lembrei de mim. 47 diz assim: e recrear-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Quando a gente vê recreio, né? Recreio é o quê? Uma brincadeira, uma alegria, uma felicidade. Eu gosto muito de brincar com as crianças, de estar cantando a música de Jesus e ensinando por meio da canção. Aqui também vai estar falando sobre isso. Os cânticos de salmos eram pequenos versos que antigamente eles ensinavam, guardavam a palavra, meditavam por meio de canções. Olha como é legal. E aí a gente também vê, né? A gente aprende com louvor. O louvor, quando é cristocêntrico, quando ele vem da palavra, sem tirar nem pôr, transforma estados, transforma a vida e liberta, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. O 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei no teus estatutos. 48. Voltar o coração para Deus. Oração, levantar sempre, né, de noite, e é oração, de coração. O coração é enganoso, mas pede a Deus, que conhece e esquadrinha os nossos corações, e Ele vai nos direcionar em oração espiritual, ligados com o Espírito e o Espírito de Deus. O 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Deus é fiel, vela pela sua palavra, suas promessas nos traz esperança, e Ele não falaria nunca e não deixaria de cumprir. Quem crê na promessa de Deus, quem crê que Deus é fiel, quem crê que Deus fala e cumpre o que diz, amém. Não é filho de homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Eu fui ministrada dessa forma. Deus é fiel. E eu tive um momento de enfermidade, eu não vou deixar de compartilhar isso porque é para a glória de Deus. E neste momento eu não vou mentir, somos pó, seres humanos, temos medo. Mas o medo só permanece quando a gente não vai ali, ó, contemplar, ler, tomar posse da palavra. E um salmo foi meu salmo, que me tirou o medo. Salmo 27, né? O Senhor é a minha salvação, é a minha luz, é a minha força. E Deus é fiel, e eu preciso manter a minha fé genuína, firme no Senhor. Isso vai passar. Quem está unido com Cristo, e não é unido com Cristo assim, sentado, salvo, satisfeito, vindo e voltando da igreja não, mas é em Cristo. Aprendi com o professor Ivonei aqui no Betel Brasileiro. Em Cristo, estar em Cristo é diferente. Não é só ir para a igreja, as visitantes falam muito isso. Mas eu tomo posse da palavra quando diz, não é só isso, meu irmão. Já falei isso para uma pessoa que foi aonde, não foi aqui, foi em outro lugar. Explicando a palavra, é em Cristo, estar em Cristo é você. Ouvir a palavra, crer nessa palavra, tomar posse e reconhecer como o único Senhor e Salvador da sua família. Né? Estar em Cristo, andar com Cristo. Não vir e voltar sem permanecer, né? Sem acreditar e sem continuar crendo. Então Deus é fiel. O 50, o 51 e o 52. Os soberbos zombarão grandemente de mim, apesar disso não me desviarei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. As experiências passadas, né? Do poder sustentador de Deus. Todos nós temos experiências passadas com Deus.
Muitas das vezes só lembramos do que acontece hoje, do sofrimento, das dores, das perdas, mas o que Deus fez e continua fazendo. Vamos lembrar disso. Louvar, glorificar e entender que todas as coisas vai cooperar para o bem de quem ama e teme a Deus. O salmista, ele criando as promessas sustentadoras, e essas promessas vivificava o salmista, vai nos vivificar, sim, porque assim nós cremos, vai nos vivificar em meio à perda, né? Em meio aos apertos da vida, nossas aflições, vai nos confortar, com certeza. E muitas das vezes vamos achar a pessoa que a partir do 51 também vai falar, que são aqueles escarnecedores, né? Aqueles que vão estar até junto, porque a gente está andando na lei, está vindo para a dominical tanto, é santão. Não precisa mais, agora você é o santão, não. Eles vão escarnecer sozinhos. A gente vai orar e vai continuar no foco. Salmo primeiro lá, né? Bem-aventurados que não se assentam, né? Nem ouvem os conselhos. Então a gente vai se manter na palavra, quem quiser que fale o que quiser, né? E Deus é por nós, e quem será contra nós? E o 52, ele continua lembrando das intervenções de Deus. 53. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar da minha peregrinação. E aí, é a parte dos 54 em diante. É como eu já falei aqui, que a lei e os versos eram colocados como canções, né? E o estado da peregrinação é o mundo que nós nos encontramos hoje. Somos peregrinos, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, né? A nossa Israel não é aqui. Nós precisamos ter total consciência disso, para deixar de buscar as coisas daqui e tudo daqui. Vão vir, normalmente, e assim vir. Se não vier, o nosso foco é Jerusalém, é Deus, é a eternidade. E muitos ali, os que escarneciam, né, os que deixavam a lei, os que se afastavam, era judeu, era israelitas, né, que estavam ali se afastando, deixando de crer, deixando de ter fé, no 53 que vai falar. A gente ainda pode falar um pouco sobre quando ele fala das canções ainda, né, os cânticos. Aí a gente lembra da aula dominical, que ensinou também, a gente também teve esse tema e essa divisa, está lá em Salmos 137, 3, que falou quando o judeu estava lá no cativeiro, né? Que cantavam, choravam com saudade, né? Ó Sião, que saudade. Depois os irmãos leiam lá, né? Cantando ali, pensando ali na palavra, nos preceitos, nas ordenanças, no mandamento de Deus. Depois os irmãos leiam. E no 55, que é o final. De noite me lembrarei do teu nome, ó Senhor, e observarei a tua lei. É o que eu já falei. A importância de lembrar de tudo que Deus se revelou ser, tudo que Ele mesmo se revelou ser por meio dessa palavra. Tudo que Ele é o grande eu sou. É isso. E eu trouxe uma frase também, que vai nos ajudar um pouco no versículo 50 das experiências, né? Do poder sustentador de Deus nas nossas vidas, que é uma frase de um autor desconhecido. Como eu falei aqui, a palavra vivificar me chamou muita atenção. E aí diz assim: você pode não ter o abraço de ninguém, mas se tiver a palavra, terá o consolo de Deus. Amém? E para concluir, que é eu que fiquei de fechar, se aprove Deus, uma conclusão. Recebemos desse salmo a força que vem de Deus. E é essa força, essa fidelidade da palavra de Deus, né, da sua palavra, que nos permite nos manter de pé e sermos encorajados a continuar a caminhar. Então nós precisamos buscar em Deus o amor em relação à Bíblia. Precisamos ter amor. Nela encontramos nosso consolo. Ela é o nosso conforto. E ao ler a palavra, ao compreender essa palavra de Deus, nós seremos vivificados. Portanto, amar a palavra de Deus é depositar esperança e toda confiança em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que é a própria palavra viva. Jesus é a palavra viva e vivo Ele está, eu creio dessa forma. Tudo vai passar, mas a palavra permanecerá, como vem permanecendo até hoje, amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade e louvado seja Deus.
Amém. Deus abençoe. Bate o nervosismo aqui, né, irmãos? Mas o nome do Senhor, Ele continua sendo glorificado. Amém. Muito bom foi esse momento de palavra. Muitos outros aprendizados teremos. Se preparem, porque o pastor, irmã Cristiane, Janderson, a Alessandra, retornará. Irmão José Francisco, que não estaria, mas como vai mudar, vai dar oportunidade. Nós teremos muitos outros que trarão mensagens de Deus para os nossos corações. E quanto é importante sermos vivificados. Foi trabalhado essa palavra várias vezes. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo no teu caminho. Vivifica-me por tua justiça. Olha os pontos que o Senhor e que o salmista pede para que o Senhor possa vivificar. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me por tua justiça. Que essa seja a nossa oração nesta manhã. Amém? Eu convido aqui agora as crianças e elas irão apresentar rapidamente em homenagem ao Senhor Dia da Bíblia. Depois os adolescentes são com oportunidade de trazer assim a poesia sobre a Bíblia. Glória a Deus. Os adolescentes agora estão com oportunidade.
Vamos agora. Os adolescentes. Tá. Vou tirar para você tirar a máscara. A paz do Senhor seja com todos, amém? Hoje nós iremos falar um poema sobre a Bíblia. A Bíblia é, nos livros editados, o mais belo e verdadeiro, que por Deus foi inspirado, para falar ao mundo inteiro. Nela se encontra o segredo revelado, de um pai que amou seus primeiros, e ainda hoje, como no passado, da salvação é mensageiro. Na Bíblia encontramos a mensagem de um grande amor de alegria, pois Deus Pai teve a coragem de assumir o nosso dia a dia, agindo, cuidando, bem querendo as pessoas ao mundo que tanto amou. Foi assim com Jesus nascendo, e assim hoje seu amor não acabou. A Bíblia da vida, uma certeza, neste Deus sempre presente, como luz no mundo acessa, a nós fazer viver e ir em frente. Em nossos dias em que falta esperança, a Bíblia ilumina para que todos possam ver que em Deus todo mundo alcança vida gostosa, muito boa de viver. A Bíblia anima nossas vidas, mente e mãos, a tornarem a vida bela e com essa construir um mundo novo e bom, reino de irmãos, que Deus conosco deseja partilhar e repartir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém. Que o Senhor continue abençoando o ministério infantil, o nosso ministério de adolescentes, né? Para que assim possamos ver as nossas crianças sendo o nosso futuro, né? Os futuros líderes do amanhã. Ainda tem mais uma classe, que é a classe dos juniores. A classe da nossa irmã Mônica. Belas palavras que nos conduz à salvação. Infalível a palavra de Deus que traz cura e liberta o coração. Boa, perfeita e agradável, devemos somente a ela obedecer.
luz que ilumina o caminho, somente nela eu devo crer. Ricas palavras são as bênçãos que nela andar. A arma de ataque, mas tem que saber calcular. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe e que possamos ter a Bíblia como lâmpada para os nossos pés e escondê-la no nosso coração. Eu convido você estamos encerrando, mas esse momento nós faremos um momento de encerramento e também de oferta ao Senhor. E como a nossa irmã Milena ministrou aqui, muitos dos cânticos espirituais foram retirados dos salmos. E eu convido você a abrir sua Bíblia agora no Salmo 134. Essa canção é até a canção que o pastor Pereira costumava cantar sempre aqui nos nossos cultos matutinos. Não sei se ele está quando a gente começar. O Salmo 134 é um convite de louvor a Deus, muito cantado pelo povo de Israel em sua peregrinação. Vamos lá? Enquanto nós cantamos, os irmãos estão com a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Amém? Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Para ensaio foi muito bom. Os irmãos viram que ele é bem pequeno. Vamos cantar todos juntos? Vamos descansar um pouco o nosso corpo, ficarmos de pé. Nós já estamos encerrando e vamos cantar mais uma vez. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Cante para o seu irmão. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor. Tu és bendito, Deus, Criador dos céus e da terra. Louvamos o teu poderoso nome, pois tu és maravilhoso, Senhor. E te agradecemos pela palavra ministrada
nessa manhã. Te pedimos, bondoso Deus, que o Senhor continue a nos dirigir, a nos vivificar na Tua palavra, a vivificar no Teu caminho, a vivificar por Tua justiça. Que a Tua palavra, Senhor, traga, Senhor, a pureza dos nossos corações. Que possamos ser apaixonados por Ti e por Tua palavra, de tal forma que possamos, Senhor, ter prazer na Tua lei, que possamos ter prazer em obedecer os Seus mandamentos. Faz isso, Senhor, em nós e por nós, para que através das nossas vidas possamos, ó Pai amado, testemunhar e vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra através de nós, no nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando um dia abençoado em Sua presença. Que o Senhor continue a falar ao teu coração, porque à noite temos mais e o Senhor tem muito a falar conosco. Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus.